Salve, salve Santista, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Vem Pro Peixão. Estamos aqui, né, na expectativa para o Peixão enfrentar o Coxa, um amistoso que vai acontecer neste domingo, tá certo? No Couto Pegueiga. Mas nesse vídeo aqui eu quero conversar com vocês para montarmos uma tier list juntos. Na verdade eu, né, vocês vão opinando aí, né? Que é uma tier list que eu montei aqui pra gente falar do elenco atual do Santos. O que a gente acha bom, o que a gente acha que tem que ter mais paciência, o que a gente acha que tem que ser negociado, coisas assim dentro do espectro Santos Futebol Clube 2025, tá? Então eu vou mostrar aqui, ó, já está a tier list aqui, ó, com todos os 33 jogadores que estão no elenco profissional do Santos atualmente, tá? Quem entrou em campo, quem foi relacionado, coisas assim. O único que não tá aqui é o Robinho Júnior, né, o Robson Júnior, que tem treinado com os profissionais, mas não tem a perspectiva de receber uma chance. Caso ele entre no futuro, a gente fala dele no futuro, tá? Mas é um cara que eu tenho muita esperança que dê muito resultado, mas vamos com calma, porque ele é muito jovem ainda. Então vamos ter paciência com o Robson Júnior, tá bom? Mas, com o Juninho, querido Juninho. Mas vamos falar aqui desse elenco, ok? Eu separei 7... menino Neymar. Eu boto o menino Neymar sempre pra irritar os desesperados, tá? Titular, precisa jogar mais, compõe elenco, tenham calma, moeda de troca e o que você tá fazendo ainda aí, meu? Você tá aí ainda, man? Né? São essas as tabelas que eu coloquei aqui, a gente vai jogador a jogador e tentando entender o que dá pra fazer com cada um deles, tá bom? Quem eu acho titular de maneira incontestável, quem eu acho que tá compondo elenco, tá? Inclusive eu acho que titular pra mim entra na categoria compõe elenco, tá? Não vejo todos os titulares como titulares absolutos. É um ou outro. Fechado? Beleza? Então deixa o seu like aí que é muito importante. Se inscreve no canal se você não for inscrito e vira membro do canal. O link tá aí na descrição, tá bom? R$ 7,99 por mês. Você tem um grupo de Telegram exclusivo pra você. Além disso, vídeos exclusivos todas as semanas, lives exclusivas e também o encontro semestral que nós faremos, tá bom? Churrasco, um futebolzinho, uma visita ali no entorno da Vila Belmiro pra ir no barzinho, aquelas coisas, tá? Mas vamos lá, vamos começar aqui a nossa lista. Bom, tá aqui na ordem de posições, tá? Obviamente com o goleiro Gabriel Brazão, que é o titular e pra mim também entra aqui no titular. Ele é titular, incontestável hoje, titular absoluto do Santos. É um baita goleiro, tá num momento muito bom. Eu acho que é o jogador mais consistente até o momento do Santos, né? Fez grandes partidas mesmo. Dos gols que ele tomou, não considero que nenhum foi falha. Então, apesar do Santos ter sofrido bastante no começo do campeonato estadual, depois ele entra numa fase muito boa. Além de estar numa fase muito boa, continua rendendo muito bem e não tem não tem culpa nos gols que levou. Mas pra mim, titular, eu acho que o Santos não precisa contratar goleiro, como a gente vê alguns falando por aí, tá bom? O João Paulo é o seguinte, e aqui, né, cara? João Paulo compõe elenco nesse momento, né? Já foi titular absoluto. Acho um ótimo goleiro ainda, tá? Mas tem a gente tacando pedra e etc. Eu acho que é um goleiro de qualidade para ser titular, inclusive. Mas nesse momento compõe elenco, tá? O Diógenes, cara, é um terceiro goleiro. Então, pra mim, compõe elenco também, né? Terceiro goleiro, gente, assim. Nossa, a gente precisa de um terceiro goleiro que seja de seleção brasileira. Não, né? Então, terceiro goleiro eu acho que tá mais que bom, certo? Então, terceiro goleiro Diógenes compõe elenco. Aí vamos pro JP Sherman, que eu entendo as críticas que vocês fazem e eu vou deixar aqui no tenham calma. Vamos ter calma, porque estamos falando de um jogador muito jovem, né? É um jogador que vem da base e eu gosto de explicar isso toda vez que eu falo. Tem que falar, se você protege demais. Sim, eu protejo o jogador de base, porque eu acho que como é um jogador formado no clube, entenda a linha de raciocínio. Como é um jogador formado no clube, eu acho que a gente tem que ter paciência para que ele possa se desenvolver, para que, estando no time profissional, ou ele dê retorno técnico, ou ele dê retorno financeiro. Se a gente queima, acontece o que aconteceu em vários casos, como o Ivonei, por exemplo, que veio, quase não jogou, foi emprestado e saiu de graça. Eu não quero que isso aconteça com o JP Sherman. Eu quero que ele desenvolva o futebol dele. Eu acho que ele tem muito potencial para ser o titular, tá bom? Eu não acho que o Santos tenha que contratar algum outro para só ser reserva dele ali e brigar por posição. O Santos tem que contratar um cara que venha e seja titular absoluto da posição. Tipo o Martirena, esse tipo de jogador que a gente fala. Venha titular, não tem conversa. Aí tudo bem. Não tendo esse cara, pra mim o JP Sherman é o nome, tá?
O Aderlan mesmo, que a gente vai falar já já, ele é um cara que vai brigar por posição. Não acho que ele é titular absoluto também, né? O próximo a gente já fala. Mas é isso, então calma, tenha calma, deixa ele se desenvolver. Se não for tão bem no profissional e virar um bom negócio, não é melhor a gente colher esse fruto do que a gente sair queimando o jogador? Então se é isso, é defender o cara, eu defendo mesmo. Eu acho que esse é o caminho ideal. Pra base, é diferente de jogador que vem tarimbado profissional. Tá bom? Emprestado, tipo, ano passado que a gente tinha jogador emprestado sem titular, né? Tipo La Quintana. Aí eu pego pesado mesmo. Aí pra mim não tem desculpa, não tem. Vamos ter calma com o La Quintana, não, meu irmão. Agora com o cara da baixa, tipo Patati, eu sempre falei, tem que ter calma. Acabou que virou um negócio, virou uma venda. Não foi uma venda espetacular, estratosférica, mas foi uma venda. O Santos ganhou dinheiro com a venda dele. E é por isso que eu sou nesse cara de proteção à base. Não que todo jogador de base é um craque. Mas as pessoas gostam de deturpar o que você fala. Mas é isso, tá? Tenham calma. Léo Godoy. Aqui, ó. Você tá ainda aí? Cara, não aconteceu, né? Eu esperava que ele fosse se sair melhor. Eu esperava que no Santos ele fosse ser o Léo Godoy que foi no Estudiantes, né? O Léo Godoy do futebol argentino. E ele não é, infelizmente, porque lá ele jogava muito bem sim. Ele é recordista de assistências no América do Sul no ano de 2023. E a gente tá falando de time pequeno, a gente tá falando de time gigante, que é o do Estudiantes. Mas no Brasil ele não aconteceu. No Atlético Paranaense não deu certo. No Santos também, né? Péssimo, péssimo mesmo. E, enfim, eu acho que é um cara que acabou não dando certo. Eu não sei se calma é o que cabe, porque é um jogador de 29 anos já. Tá? Então, assim, eu acho que, pelo menos no que diz respeito à diretoria, já pensam numa alternativa, até de devolução do Léo Godoy, cara. Eu sinto muito, eu esperava que ele rendesse, né? Porque se ele rendesse o que ele rendia no Estudiantes, a gente tinha um titular. Mas ele, infelizmente, não caiu nas graças da torcida e tecnicamente tá muito abaixo mesmo. Sinto muito, né? Aí vamos para o Aderlan. Cara, o Aderlan tá voltando de um LCA, tá? Contusão muito grave. Eu não sei como ele vai voltar. Eu poderia muito bem colocar o Aderlan aqui no Tenha Calma, mas como é uma carência da posição, eu vou deixar no compõe elenco, tá? Ou precisa jogar mais? Aí eu fico na dúvida, né? Eu acho que ele precisa jogar mais até pra gente ter uma resposta, né? Acho que um cabe bem aqui. Precisa jogar mais porque ele não jogou, né? Então assim, a gente precisa ter uma resposta de como ele estará de volta. E vai ter jogos no Campeonato Brasileiro para justamente ter testes em cima do Aderlan, né? Porque eu tenho certeza que não é um cara que vai comprometer um time como um todo. Sempre foi um lateral muito bom, né? Jogou bem, inclusive, no próprio Santos. Mas teve aqui essa infeliz contusão, tá um ano parado, né? Muita gente fala, né, que o Neymar leva tempo dobrado para voltar. O Aderlan tá um ano parado. Será que o Aderlan também é baladeiro nessas coisas, né? Enfim, fica aí o questionamento, mas o Aderlan precisa jogar mais pra gente ter uma resposta do que ele pode ser. Ele pode voltar e não voltar bem. E aí a gente vai precisar ainda mais de um lateral para ser titular. Aí vamos para o seguinte, que é o João Basso. E cara, né, não dá. Infelizmente o Basso e Santos não rola. Pode ser até moeda de troca aqui, sabe? Mas eu não sei o tipo de mercado que o João Basso vai ter. Acho muito difícil você conseguir um bom negócio com ele, mas enfim, vamos lá, né? Vamos ser, você tá ainda aí, man? Eu acho que tá bom. A torcida do Santos só quer ele fora do time, cara. Assim, pode ser um baita cara, dizem que ele é um cara muito legal, mas a gente tá falando de futebol profissional, não do clube dos amigos, né? Gil, eu vou ser polêmico, cara. Acho o Gil baita jogador, tá? É que eu não acho que ele tinha que ser o titular incontestável. Eu acho que dentro da proposta que o Caixinha quer, o Gil não se encaixa. Eles meio que se adaptou para que o Gil possa ter uma melhor adaptação ao jeito do time. O time não marca tão em cima o tempo inteiro mais, como era a ideia dele no começo. Mas eu acho um ótimo jogador, tá? Eu acho que pra ser um reserva de luxo, o Gil seria um baita reserva de luxo. Ser o titular incontestável, embora o time tenha melhorado com ele, eu acho complicado, tá? Mas eu acho um baita jogador, tá bom? Tá bom? Nesse momento ele é titular. Mas, olhando pro que eu quero do Santos, eu acho que ele tinha que ser compor elenco. Mas eu tô pensando aqui, cara, é complicado, porque eu tô colocando a minha expectativa dentro da realidade. Eu acho que a expectativa é uma coisa, a realidade é outra, né? Então, eu tenho que levar em consideração a opinião da maioria, e a maioria considera o Gil titular. Então, vamos deixar ele como titular aqui, tá? Mas ainda acho que o Santos precisa de um zagueiro para ser titular de maneira incontestável. Aí vamos pro Luizão.
né? O Luizão eu vou colocar aqui no tenham calma, embora ele seja um compor elenco, mas tenham calma, por quê? Porque é um jovem de 21 anos, vem pro primeiro time grande dele da carreira, ele veio da base, né? Jogou a base no Novo Horizontino, virou profissional ano passado, né? Fez uma Série B que consideraram muito boa, apesar de não ter números robustos, já não são números modestos. E, cara, ele errou no jogo contra o Botafogo de Ribeirão, errou. Mas depois ele entrou bem contra o Água Santa, então assim, ele veio pra ser um zagueiro jovem do elenco. Então, calma, não sai tacando pé. É um cara muito jovem, não é formado no Santos, mas ele vem com um contrato longo, ele precisa ter paciência. É um atleta que pode se desenvolver, pegar a cancha, virar um baita zagueiro, afinal ele tem professores ali, principalmente o Gil ali para auxiliá-lo, para ele virar um zagueiro mais confiável, para ele virar um zagueiro de mais qualidade. Então vamos ter calma, tá? Não vamos tacar pedra para um jovem de 21 anos, deixa ele se desenvolver, né? E se num futuro não der certo, que ele possa ser um bom negócio para o time, tá? Aí vamos para Zé Ivaldo, que hoje é titular, né? Hoje é titular. Não tenho que forçar. É o melhor zagueiro do Santos, cara. Também acho que num primeiro momento, pra mim, ele viria pra compor elenco. Eu acho que ele ia ser reserva. Depois eu achei que ele ia ser a dupla de zaga do Luan Pérez. Eu acho que o Caixinha também foi por essa linha, mas com a melhora do time defensivamente com o Gil, aí ele já pensou no Zé Ivaldo ao lado do Gil, porque o Zé Ivaldo já tinha jogado muito bem do lado esquerdo. E aí tanto um quanto o outro joga do lado esquerdo, né? Acabou minando um pouco o espaço do Luan Pérez, que a gente vai falar a seguir. Ainda acho tecnicamente o Luan Pérez o melhor zagueiro do Santos, ainda acho que é o que mais tem qualidade com a bola nos pés, mas o Luan Pérez tem as dificuldades dele no jogo aéreo, né? Mas hoje o Zé Ivaldo é titular. E aí a gente segue pro Luan Pérez, e eu acho que o Luan Pérez precisa estar aqui, ó, precisa jogar mais. Não sei se você vai concordar, mas eu acho que ele precisa ser mais experimentado sim, né? Talvez voltar à forma física, técnica. Eu sempre vi o Luan Pérez como um baita zagueiro. A primeira passagem dele no Santos foi muito boa, principalmente na saída de jogo. Quando ele chega naquele Santos de 2019 ali, ele se encaixa muito bem no time. E eu acho que o Caixinha tá muito mais pra Sampaoli do que pra Carille, né? Então eu acho que o Luan Pérez acho que ainda pode melhorar bastante. Então precisa jogar mais. Vamos ter calma, né? Tenham calma e precisa jogar mais. É um mix dos dois, né? Mas eu acho que precisa jogar mais com o Luan Pérez, tá? Acho que ele tem que ser titular em algumas partidas sim. Ele ao lado do Gil ou ele ao lado do Zé Ivaldo. Porque o Luan Pérez, como ele é canhoto, ele só vai jogar do lado esquerdo, né? Um jogador destro, ele é mais adaptativo do que um jogador canhoto. Entendeu? Vamos lá, seguindo para Escobar. Bom, o Escobar hoje é titular, né? Mas eu não acho que ele é o melhor lateral do Santos tecnicamente, mas eu vou seguir com a maioria, muita gente gosta dele. Eu acho ele realmente bom jogador, eu só acho que o Santos precisa de um lateral melhor tecnicamente com a bola nos pés. Eu acho que o Souza ia acabar sendo o titular da posição, mas ele teve uma contusão e acabou tirando ele de combate e ainda falta um mês e pouco para ele voltar. Então, acabou que o Escobar ficou com a titularidade incontestável. A gente teve o Vinícius Lira jogando também, que apresentou boas equivalências, boas valências ali e quando teve chances, mas ele tá jogando o Brasileirão Sub-20 já, tá bem, inclusive deu assistência nesse último jogo aí que o Santos goleou o Botafogo por 4-1 na estreia do Brasileirão Sub-20, né? O Santos jogou muito bem, né? Rafael Freitas, o Rodrigo César foi muito bem, o Luca Meirelles foi muito bem, o Vinícius Lira foi muito bem. O Santos tem um ótimo time no Brasileirão Sub-20, aconselho você a assistir, passa na Santos TV inclusive, tá? Pra você saber. Então, hoje o Escobar é titular, mas eu ainda pensaria num lateral que possa ser incontestavelmente titular. Eu acho que é a mesma coisa da lateral direita, mas eu acho que a carência da lateral direita é bem menor do que a da lateral esquerda, é bem menor do que a da direita, tá? Aí seguimos pro Souza, e é aquela coisa, o Souza precisa jogar mais. O Souza é um cara que toda vez que entrou em campo pelo Santos ele jogou bem. Porém ele teve duas lesões, não graves, mas lesões que tiram ele de combate por um período, né? Então são lesões de grau 1, grau 2, na verdade, que tira você por 60, 75 dias aí. E o Souza tá vivendo esse momento. É um cara da base, é o mesmo argumento que eu vou usar com o JP Sherman. A gente ter calma para que ele se desenvolva, mas eu acho que a expectativa em cima dele é maior, né? O Souza sempre foi um lateral apontado, até pelos scouts europeus ali, apontado como um substituto para o Marcelo, tecnicamente falando, não que seja um novo Marcelo, mas ser um jogador nesse nível. Então, se existe essa prospecção em cima do Souza, então a gente tem que ter calma com ele, né? Mas ele precisa jogar mais, a gente precisa ver mais dele. E o Vinícius Lira, eu vou entrar aqui no Tenham Calma, né?
Porque assim como o Souza, vejo ele muito bom tecnicamente, tá? Quem acompanha ele na base, que é o meu caso, quem assistiu bastante, sabe que ele tem coisas a oferecer. É um lateral muito bom no cruzamento, coisa que a maioria dos laterais do Santos não tem qualidade, cruzamento, tá? E o Lira é um deles que tem um cruzamento muito bom. Ele não é o cara que só levanta a bola na área à torta direito, ele olha pro campo, ele faz passes rasteiros. O gol que o Rafael Freitas fez, acho que foi o Rafael Freitas ou o Lira? Acho que foi o Rafael Freitas que fez no jogo contra o Botafogo no Sub-20. É um passe rasteiro vindo da lateral do próprio Vinícius Lira. Então, assim, ele tem qualidade para criar esse tipo de jogada. Mas vamos ter calma, porque é um menino de 17 anos, né? Ele tem nem 18 ainda. E ele, tanto ele quanto o Luca Mirelles, eles estrearam no Sub-20. Aliás, o Vinícius Lira não, né? O Vinícius Lira jogou a Copinha. Foi muito bem. Inclusive, o melhor jogador do Santos na Copinha, que tinha Gabriel Bontempo. Mas o Lira, ele tem pouco tempo de sub-20, tá? Ele jogou a maior parte do tempo no sub-17 na temporada passada e já foi direto pro profissional depois da Copinha. Ótimo jogador, mas calma. Kevson. O Kevson eu vejo como compõe elenco, cara. Eu não acho o Kevson essa nulidade toda como muita gente tratou ele. Também é um menino formado no clube. Eu acho que tecnicamente ele tem menos qualidade do que o Souza e o Lira, por exemplo, mas ele tem muita entrega física, assim como é o Escobar. Porém, o Kevson veio de um LCA, também ficou quase um ano afastado. Aliás, ele ficou o ano inteiro passado sem jogar, né? Ele tinha jogado em 2023, se contundiu ali, perdeu o final do Campeonato Brasileiro quando o Santos acaba ser rebaixado. Não jogou 2024, voltou a jogar em 2025. Ficou mais de um ano parado. E voltou bem quando voltou, né? Acho que ele joga contra o São Paulo, ele reestreia ali contra o Botafogo, se eu não me engano, ele entra em campo também. Ele voltou bem, ele voltou correndo muito. É um cara que tem uma entrega física muito interessante, mas tecnicamente ele tem menos qualidade do que o Souza e o Lira. Mas também é um outro jovem que eu acho que pode virar um bom negócio no futuro, tá? Quando eu colocar aqui em moeda de troca, por exemplo, é um cara que pode ser emprestado também, tá bom? Porque senão tudo é negócio aqui, eu boto cada um negócio. Vende, empresta, né? Acho besteira, então boto no moeda de troca. Eu acho que aqui, dentro desse... Tendo os quatro à disposição, o Kevson pode ser um empréstimo, assim como o Sandri. Foi um empréstimo, né? O Sandri foi emprestado pro Atlético, né? Jogar ali a segunda divisão. Acho que o Kevson pode passar por isso também, para ele ter minutagem. Até num time de primeira divisão, né? Num Juventude, Mirassol, algum time que ele possa ter destaque como o Lucas Barbosa teve na temporada passada e acabou vendido ao Bragantino, tá bom? João Schmidt, hoje titular. Pra mim é aqui, ó. Compõe elenco. Eu acho que o Santos precisa de um 5 para titular incontestável. Mas acho também que o Santos precisa testar o Pituca como 5 também. O Caixinha dá essa oportunidade pro Pituca ser um camisa 5. Por que eu gostaria de ter isso? Mas eu falo quando eu chegar no Pituca, tá? Tomás Rincon. Também vejo como compõe elenco. Bom jogador, ótimo jogador, acho um jogador muito bom, tem uma técnica apurada, refinada, tem um passe muito bom, mas é um jogador bem mais velho, vai fazer 38 anos, né? Mas é um jogador que tem muita qualidade. Eu já acompanhava a carreira do Rincon muito antes dele vir pro Santos. Meu irmão, inclusive o Cauê, gosta muito do Rincon desde muito jovem. Ele já gostava do Rincon muito jovem, assim, de futebol italiano e tal. Então é um cara que a gente sempre acompanhou, sempre teve um carinho e tal. Não sei porquê. Eu tinha muito com o Juan Arango, um meia venezuelano também, jogou no Borussia Mönchengladbach, boa parte da carreira. Jogou muito bem na Alemanha. Gostava muito do Arango. O Brian Ruiz, que infelizmente veio pro Santos, foi uma merda, mas eu gostava muito. Acompanhava. E o Tomás Rincon é desses caras que a gente sempre acompanhou, né? Conheceu no videogame e começou a acompanhar na vida real. E aí ele chega no Santos, tal, vai bem, mas eu acho que o Rincon é um ótimo jogador para compor elenco. Até num esquema de 3 zagueiros, eu acho que o Rincon podia ser o cara da sobra, tipo um líbero, sabe? Mas enfim, eu acho que compor elenco aqui é uma boa. Pituca. Cara, eu vou botar o Pituca aqui em moeda de troca. Eu gosto dele, tá? Eu acho que o Pituca precisa ser testado como um primeiro volante. Ele e o Gabriel Bontempo, pra ver como eles se encaixam, qual o dinamismo que eles conseguem um ao lado do outro. Com o Pituca subindo menos do que o Gabriel Bontempo. O Pituca é muito bom na roubada de bola, na combatividade. Eu acho que o Pituca pode entregar isso pro time do Santos. Mas o Caixinha precisa ver isso também. Ele precisa ver o Pituca encaixando nisso, não só na construção, mas na destruição, entre aspas, né, das jogadas do adversário. Eu acho que o Pituca pode encaixar junto com o Gabriel Bontempo, porque ele vai oferecer alguma coisa que o Schmidt não tem. Velocidade.
para recomposição, velocidade na cobertura. O Schmidt é um jogador bem mais lento do que o Pituca é. O Pituca pode entregar essa disposição física que o Schmidt, embora queira também entregar, não consegue porque ele é um jogador mais lento. O Pituca já é um jogador que tem um pouco mais de velocidade. Então eu acho que um meio de campo com o Pituca sendo 5 e o Bom Tempo sendo 8 pode funcionar muito bem. Mas, enfim, se tiver uma oportunidade de uma venda, de uma negociação, de uma troca com outro atleta de outra equipe, eu acho que o Pituca pode ser uma alternativa dessa, tá bom? Não sei você. Zé Rafael. Cara, o Zé Rafael eu vou colocar aqui. Tenham calma com precisa jogar mais, né? Mas eu acho que o Zé Rafael precisa jogar. A gente precisa ver como é que ele vai voltar dessa contusão. Mas ele é jogador do Santos agora, não tem mais aquele negócio de devolução pro Palmeiras nem nada. Ele é um atleta do Santos e ele precisa jogar. Ele não jogou ainda. A gente precisa ver para poder fazer qualquer avaliação sobre o Zé Rafael, tá? O Rian aqui poderia entrar, até não precisa jogar mais, porque ele não jogou, mas eu vou deixar no tenha calma aqui também, tá bom? Pode ser também aqui, ó, um empréstimo pro Rian. Eu acho que até um empréstimo talvez seja o melhor caminho pro Rian. A gente precisa ver ele jogando. E eu acho que um clube pode oferecer, algum outro clube pode oferecer para ele a minutagem que ele precisa para estar em campo. Eu acho ele um jogador muito bom, inclusive na copinha, não essa última, a do ano anterior, a de 2024, o Rian pra mim foi o jogador que mais me encantou. A gente tinha o Miguel, Gabriel Bom Tempo, todo mundo jogando ali, né? O Enzo Monteiro, o Souza tava jogando, o JP Sherman, todos eles jogaram a copinha de 2024. O Rian pra mim foi quem mais me agradou. O Rian me lembrava muito o jogo estilo do Paulinho. Quando jogava aqui no Brasil na seleção, aquele volante que pisa na área para finalizar, para fazer gols, faz gol de cabeça, faz gol da entrada da área, tem uma boa finalização, além da entrega física que ele dá pro meio campo, dinamismo, né? O Rian é de fato um camisa 8. Ele é formado como camisa 8, entendeu? Eu acho que ele precisaria ser testado, eu testaria ele em alguma oportunidade, tipo, olha, vou tirar o Bom Tempo, coloca o Rian para jogar, não o Pituca, entendeu? Mas eu acho que pode ser um empréstimo também para que a gente veja ele jogando em algum outro time. Pra gente saber, esse cara pode ser uma resposta pra nossa próxima temporada. Entende? Talvez seja esse caminho. Mas eu, só na minha vontade, eu colocaria aqui, ó. Precisa jogar mais. Tá? Eu queria ver ele jogando pelo Santos. Eu vou deixar aqui. Eu acho que pode ser uma moeda de troca, tá bom? A gente sabe, tá? Entendeu? Você entendeu meu ponto de vista. Mas eu acho que ele precisa jogar. A gente precisa ver ele em campo. O Caixinha testou todo mundo menos ele. Entende? Então, assim, dá um tempo pra ele jogar, 2 tempos pra ele jogar, né? Coloca ele 45 minutos de um jogo, 45 de outro, 25, pra gente ver esse cara entrando em campo. Pra ver o que ele pode oferecer pra gente, mesmo sendo jovem. Tá bom? Nossa, ficou até uma escadinha aqui, que bonito. Gabriel Bom Tempo. E aqui, meu irmão, titular. Bom? Gabriel Bom Tempo hoje é titular do Santos. É o jogador que dá dinâmica pro meio de campo do Santos. Tá? Ele é o cara que brilha sem aparecer, sabe? Ele me lembra muito as características do Elano. Eu acho que o Elano era mais ofensivo do que o Bom Tempo, um meia mais criativo, mas o Gabriel Bom Tempo acabou se encaixando ali como um segundo homem de meio de campo, e quando ele se lança ao ataque, quando ele tem a liberdade para criar, ele auxilia muito o time. Tanto que a gente viu no confronto, ele devia ter continuado em campo. O Caixinha errou muito em ter tirado ele contra o Corinthians, devia ter deixado ele e o Roleiser para jogar juntos, não tirar um para colocar o outro, e acho que errou muito o Caixinha. Hoje, para mim, o Gabriel Bom Tempo é titular de maneira incontestável. Com esses jogadores até agora, ele é incontestável o melhor volante do Santos, mesmo não tendo sido formado como um volante, né? Sempre como um meio ofensivo. Mas é o melhor volante que o Santos tem hoje. De todos os que entraram em campo, é o Gabriel Bom Tempo. A resposta pra mim é titular hoje. Mesmo o Zé Rafael voltando, testa ao lado do Bom Tempo. Pode ser até que com o tempo o Zé Rafael, sendo o Zé Rafael que a gente acompanhou no rival, ele possa ser titular de maneira incontestável como um camisa 8. Pode. Mas tem que ter paciência, tá bom? Então vamos, por enquanto, Gabriel Bom Tempo titular. Bom, Neymar, menino Neymar, né? Ele é o menino Neymar. E, gente, por mais que tenha gente que queira argumentar, a gente tá falando de um ídolo histórico, um dos maiores ídolos da história do clube. O cara tem um status dentro do elenco e dentro do clube que nenhum desses jogadores chegou perto de imaginar ter. Ele é. Então não tem conversa, ficar argumentando sobre ele. Ah, ele aprontou aqui, ele fez aqui. Ele é um ídolo do clube histórico. Você respeita. Um ídolo, você respeita. Tá bom? Ele se respeita. Por tudo que ele fez. Ele já tem a história. Ele tá aqui pra fazer mais. Tomara que ele faça mais. Mas ele já tem a história. Então você respeita ele como o ídolo que ele é.
Fechado? Não quero ficar argumentando mais em cima disso. Soteldo. Cara, hoje o Soteldo é titular, mas pra mim ele é isso aqui, ó. Compõe elenco. Tá? Acho bom jogador, acho que tem técnica, acho que tem até qualidade para ser titular. Vejo um jogador comprometido nessa temporada, mas não esqueçamos de tudo que o Soteldo já aprontou com o Santos, né? Sem ser ídolo de nada. Só um jogador, né? Então assim, se ele tivesse sido campeão da Libertadores em 2020, a conversa seria de outro nível, mas não aconteceu. Então, ele é só um jogador do elenco. Acho ele muito bom jogador, talentoso. Já falei quando ele tava no Grêmio, falei quando ele tava aqui, mas a personalidade dele sempre foi meio complicada. Nesse ano eu vejo uma mudança. Eu acho que ele é um cara que compõe elenco porque justamente você pode encaixar ele em diversas funções. Ele se mostrou um bom meio-campista criativo quando tem com quem conversar ali dentro do campo, que é o caso do Gabriel Bontempo, por exemplo, né? Sempre se mostrou esse tipo de jogador. Do lado direito também ele mostrou em algumas ocasiões que pode contribuir, né? Em alguns jogos ele foi mal, em outros ele foi bem. Do lado esquerdo, que é a função dele, eu acho que ele pode ser até titular em detrimento ao Guilherme. Tá? Eu acho o Soteldo mais jogador tecnicamente do que o Guilherme, embora o Soteldo tenha uma grande falha, ele marca pouquíssimos gols. O Soteldo fez 7 gols na temporada passada. Na temporada 23, o Soteldo fez 1. É muito pouco. Um jogador que precisa ter mais sede de gol. Mas ele é muito criativo. Né? Nem sempre vai dar o último passe. Mas ele é um cara que sempre abre espaços. Sempre tem um contra um muito bom. Enfim, pra mim é um jogador que compõe elenco porque pelo que ele pode entregar. Tassiano. Cara, o Tassiano tá aí. Eu não era muito fã da contratação dele. Eu já falei antes, sabe? Eu acho que é um cara que compõe elenco também. Desde que seja nas funções que ele pode mostrar alguma coisa. Ou seja, falso 9, né? Ou camisa 9, uma alternativa ali para centroavante. Ou um camisa 8 como o Gabriel Bontempo, que foi onde ele jogou melhor ali, depois de ter feito aqueles gols ali jogando como centroavante. E foi quando ele entrou, quando o Botafogo de Ribeirão Preto, ele entrou muito bem naquele segundo tempo, ajudando muito nessa construção. A combatividade, a entrega física do Tassiano num meio de campo, sendo um cara mais do embate, eu acho que pode ser mais benéfica do que jogar ele numa ponta. Ele de ponta não vai funcionar. Por mais que o Rogério Ceni tenha comparado ele ao Thomas Miller, ele não faz nada perto do que o Thomas Miller faz numa ponta, por exemplo, jogando do lado direito. Tassiano não faz isso, ele não tem a qualidade técnica, o refinamento para fazer um cara que para a bola, pensa o jogo. Ele é o cara da combatividade, ele é um cara do embate, é o cara que vai ganhar no pé de ferro. É diferente a postura. O Thomas Miller é muito, muito mais técnico do que o Tassiano jamais pensou em ser, tá bom? Continuando aqui, vamos para Roleiser. Bom, o Roleiser pra mim vai ser titular, tá? Mas ele precisa jogar mais, ele jogou pouco, né? Entrou em 2 jogos apenas. Precisa jogar mais, mas com o tempo ele vai ser isso aqui, ó. Pode ter certeza, cara. O Roleiser, tecnicamente, é um jogador que sobra muito. Mas ele precisa jogar mais, porque a gente viu muito pouco dele, né? Eu quero ver o Roleiser do Estudiantes jogando no Santos. Se esse cara jogar no Santos, a gente tá muito bem servido de meia criativo. Mas muito bem servido mesmo. Um jogador que tem, por característica, chutar de média distância. Coisa que a maioria dos jogadores do Santos não tem. É ele e o Neymar que tem essa característica, essa vontade. Até o Escobar chuta de fora da área. Os outros não chutam. Pouquíssimo. O Roleiser chuta. Isso é muito importante para um jogador. Gabriel Veron. Bom, veio para compor elenco, né? Veio para compor elenco. Precisa ser mais testado, precisa entrar mais em campo. Acho tecnicamente um jogador muito bom. Vejo ele muito parecido com o Soteldo. Isso aqui é um jogador que pode te entregar em algumas funções, principalmente pelos lados do campo, tanto na direita quanto na esquerda. Mas, vontade de arrotar, por isso que eu tô assim. Pronto, arrotei. Tanto na esquerda quanto na direita. Mas é um cara de compor elenco, porque ele vai te oferecer alternativas de jogo, tá certo? E aí vamos para o Miguel. Cara, o Miguel sempre gostei muito, sempre achei ele muito bom jogador. Ano passado devia ter jogado muito mais, tá? Vou botar ele aqui em moeda de troca. Acho que precisa ser emprestado, tá bom? Devia ter jogado muito mais, até pra gente, como torcedor, ter uma resposta do que esse menino poderia entregar pro time. E o cara, ele boicotou ele, a gente sabe muito bem. Por mais que tenha algumas pessoas que sejam canalhas ao ponto de falar, não, ele não jogou porque ele é ruim só. E a gente sabe muito bem que não foi esse o caso. O Carille não botou por sacanagem mesmo. E as entrevistas depois dos próprios jogadores do Santos, como o Juliano, o próprio Guilherme, dão conta que o Carille não botava ele nem pra treinar com o time. Então como é que ele ia ser testado, né? Mas enfim,
Ele até teve algumas chances esse ano, pouquíssimas. Não aproveitou essas oportunidades, mas acho que tecnicamente é um jogador que tem algo a oferecer, só que ele precisa jogar. Então vai no mesmo caminho do Rian, do Kevson, né? Precisa do empréstimo. E eu quero ver ele na primeira divisão. Eu quero ver ele jogando contra times fortes. Não é possível que esse moleque jogue tanto pela seleção dele e no Santos ele não consiga nem chutar a bola. Então assim, ele já mostrou técnica. Alguma coisa ele já mostrou, sabe? Então a gente já viu alguma coisa. Eu quero ver em outra, ou talvez em um outro time para ver se ele tem condições de pelo menos jogar no Santos ou ele ser vendido por um bom valor. Entendeu? Por isso que tenham calma e moeda de troca. Guilherme, hoje é titular, mas para mim é isso aqui também, ó. Compõe elenco. Eu não acho o Guilherme uma estrela, não acho. Eu acho que o Guilherme tem uma entrega muito interessante fisicamente. Ele tem uma disponibilidade e uma entrega física pro time muito boa. Muito boa mesmo. Ele auxilia muito na parte defensiva. Ele faz os seus gols, mas em jogo grande o Guilherme geralmente some. Tá? Tirando o jogo contra o São Paulo, que ele realmente jogou bem e fez gol. Nos outros jogos grandes, o Guilherme geralmente sofre muito. O Guilherme vem num recorte final aí desses jogos do Campeonato Estadual bem mal. Né? Não foi nada bem. O jogo contra o Corinthians, então, foi um absurdo de fraco. Mas é um jogador bom. Eu acho um bom jogador. A única coisa que eu temo é que o Guilherme seja um filho do Jean Mota, daquele 2019. Mas eu acho um bom jogador para compor elenco. Eu não acho que ele pode ser titular de maneira incontestável. Tecnicamente, eu acho que o Soteldo é um jogador superior ao Guilherme. O Gabriel Veron tem mais refino técnico com a bola no pé do que o Guilherme. O Barreal também tem mais refino técnico do que o Guilherme com a bola nos pés. O Barreal, inclusive, que eu vou falar agora, também entra aqui em compor elenco, mas eu acho que o Barreal precisa jogar mais. Por que eu acho que ele precisa jogar mais? Porque é um jogador que tecnicamente tem qualidade com a bola nos pés e é um jogador que também tem uma entrega defensiva interessante. Né? Ele, até como lateral, ele já foi pro banco do Santos. Né? Não acho que ele é um lateral esquerdo, longe disso. Eu acho que é um jogador muito mais para a parte ofensiva, porém ele tem uma entrega física interessante. Né? Como ele teve problemas físicos recentes, a gente fica com receio, mas ele pode auxiliar defensivamente também, que é uma coisa que o Caixinha gosta muito no Guilherme, a entrega física defensiva, além da técnica ofensiva. Mas eu acho que o Barreal pode ser um cara que pode fazer isso. Quero ver mais do Barreal em campo. Ele entrou bem até contra o Corinthians, então quero ver mais. Então por isso que ele precisa jogar mais, tá? Matheus Xavier é um jovem, então vamos aqui no tenham calma, né? Vai jogar muito mais pelo sub-20 do que pelo profissional, nem jogou no profissional essa temporada, inclusive, né? Mais o sub-20 na copinha ele era o titular. É um cara que provavelmente vai estar em campo muito, tá aí no Brasileirão sub-20, mas tecnicamente é um cara muito bom de bola, tá? Muito bom. Gosto muito do Matheus Xavier. O Carille boicotou o Matheus Xavier na temporada passada, queimou mesmo, né? Foi uma sacanagem o que ele fez com o Matheus Xavier na temporada passada, a gente sabe muito bem disso. O jogo contra a Chapecoense mostra isso, mas é um cara muito interessante, tá? Tanto quanto atacante quanto como meia. Ele também é um meia, tá? Um meio campista criativo, mas ele é mais ponta. Mas vamos ter calma com o Matheus Xavier, tá? Tiquinho Soares. Vamos lá, hoje é titular. Hoje é titular, mas eu considero o Tiquinho um jogador de compor elenco. É só minha perspectiva em cima do elenco, tá? Eu acho que o Tiquinho é bom jogador, faz um pivô muito interessante, mas não é todo jogo que o Tiquinho se encaixa com o time. Dependendo do tipo de jogo, ele não consegue oferecer muitas coisas. Se ele precisa dar um arranque, se ele precisa... principalmente jogadas de velocidade, o Tiquinho fica devendo bastante. Né? Mas é um cara que faz um pivô muito bom. Né? Ele tem muito essa qualidade de parar a bola e entender o que está acontecendo ao redor dele. Tecnicamente é bom. Mas não acho que tem que ser titular todos os jogos. Por isso que não é titular de maneira incontestável. Entendeu? Mas eu acho muito bom jogador, tecnicamente sobra, tá bom? O David é aquela coisa, ele precisa jogar mais, porque ele só entrou alguns minutos ali na Bacia das Almas, né, tentando resolver contra o Corinthians, foi muito pouco, precisa jogar mais. Acho que pelas características de elenco que o Caixinha gosta, o David se encaixa muito mais no jeito que o Caixinha gosta de jogar, de um camisa 9 móvel que volta para buscar o jogo, que ajuda a construir o ataque desde o meio de campo, que tem velocidade, que faz o facão, mesmo não sendo um monstro no jogo aéreo, que nem o Tiquinho é, né? Acho que o Tiquinho é muito bom no jogo aéreo, né? Acho que o David não tem uma qualidade de jogo aéreo tão boa quanto a do Tiquinho, mas acho que nas outras
possibilidade de jogo pro que o time do Pedro Caixinha gosta de jogar, eu acho que o David acaba se encaixando mais. Mas, como eu disse, ele não jogou no Chelsea. Ele jogou só. Ele jogou pouquíssimos, 3 jogos pelo profissional, só. Jogou muito mais no sub-20 do Chelsea. Então, assim, ele é um cara que volta como uma incógnita, uma grande aposta, mas uma incógnita, precisa jogar mais, tá bom? E o Luca Meirelles, tenham calma também. Ele vai jogar muito mais no sub-20. Ele estreou no sub-20 do Santos, estreou no sub-20 do Santos, depois de estrear no profissional. Fique esse registro aqui. Ele estreou no sub-20 do Santos na vitória contra o Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro sub-20, tá? Fez gol, inclusive, jogou muito bem. Baita jogador, muito bom de bola. Ele é muito melhor do que os centroavantes que estavam no Santos anteriormente, tá? Muito melhor. Mas é um menino ainda, é muito jovem, tem 17 anos apenas. Óbvio que ele pode ser um cara que vá pro banco, possa entrar um jogo ou outro. Eu acho que todos os jogos que ele entrou do Santos, mesmo deslocado pra ponta algumas vezes, ele não foi mal, tá? Eu acho que é por isso que a gente tem que ter calma, porque é um jovem, muito jovem mesmo, mas é um cara que vai ser estrela do futebol, tá? Ao que tudo indica, o prospecto dele é muito interessante. Está aqui finalizado a nossa lista. É óbvio que o Neymar entra aqui como titular incontestável, porque é o Neymar, então a gente tem, no meu ponto de vista, titulares, 6 jogadores. Titulares incontestáveis. Não quer dizer que os outros não possam ser titulares, né? Que a gente sabe muito bem que o Zé Rafael pode ser titular, o Roleiser pode ser titular, então a gente já tem basicamente ou o próprio David titular incontestável aqui. A gente tem um time formado aqui, né? Seria mais ou menos esse aqui, ó. A gente tem aqui Obar, Zé Rafael, menino Neymar, Roleiser, né? Zé Rafael e tal. Hoje é o JP Sherman, que é o lateral direito. E falta ponta esquerda, que pode ser o Soteldo. Então o time seria, com os titulares hoje, no meu ponto de vista, eu acho que um time muito mais móvel seria esse aqui. E talvez por velocidade, esse aqui. Para ter um jogo mais rápido, né? Brazão, JP Sherman, Zé Ivaldo, Luan Pérez, Escobar, Zé Rafael. Todo mundo, digamos que tá todo mundo bem fisicamente, tá? Todo mundo, sem todo mundo, ninguém tá machucado. Ninguém tá machucado? Aqui, ó, pra mim. Cadê? Cadê o Souza, meu aqui? Todo mundo disponível, tecnicamente voando, bem, fisicamente bem. Seria meu titular esse aqui. Brazão, Sherman. Desse elenco, tá, gente? Sem reforços. Zé Ivaldo, Luan Pérez, Souza, Zé Rafael, Gabriel Bontempo, Neymar, Roleiser, Soteldo e David Washington, tá? Talvez tirando o Soteldo e entrando o Guilherme aqui do lado esquerdo também. Mas faz muito tempo que a gente não tem um Santos tão bom, cara, tecnicamente. A gente tem um bom time, de verdade. Acho que faltam algumas peças. Sim, virou um podcast isso aqui. Sim, mas eu acho que é uma análise interessante pra gente fazer juntos, né? Óbvio, tem coisas a acrescentar. Dá pra contratar alguém, mas não é uma nulidade como muita gente gosta de pregar por aí. Como você viu o Neto falando que o Santos luta pra não cair, sabe? É um absurdo, é uma coisa sensacionalista, idiota, desnecessária. Então, assim, não dê ouvidos pra tanta gente, assim, porque é coisa de bocó, tá ligado? De bocó. Óbvio que pode dar tudo errado, o time ir mal, não dar certo, não encaixar, porque o futebol tem disso. Mas olha pra esse elenco aqui e fala, ah não, é todo mundo ruim, ninguém presta. Faça-me o favor, né? Faça-me o favor. O técnico hoje do Santos tem nas mãos dele substância para montar um time forte. Agora ele tem que fazer esse time funcionar. Tempo de trabalho ele vai ter. Ele tem uma pré-temporada maior agora para começar Brasileiro e Copa do Brasil do que ele teve antes. Ele tem uma pré-temporada agora. Ele pode chegar no primeiro jogo contra o Vasco com um time acertado. Lógico, com algumas modificações, né? Sem o Zé Rafael, que ainda não vai estar disponível, com o Escobar de titular, Zé Ivaldo e Gil na zaga. Não é esse o ponto, mas tem um time forte para estrear. O Santos vai precisar dar uma resposta muito boa na estreia do Campeonato Brasileiro, porque são 20 dias de preparação que o Caixinha ganhou. Caiu no colo dele, tá certo? É isso, quero saber a sua opinião, tá certo? Diz aí nos comentários o que você acha desse time, o que você acha dessa tier list, se você discorda de alguma coisa, se pra você tem que sair mais jogadores, pra você tem que trocar mais jogadores, se tem que dispensar mais jogadores. Comenta aí que eu quero saber.
A gente vai se falando nos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Um beijo para todos.